E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um programa aqui do OneCast. Hoje eu tô sozinho aqui, tô sem meu parceiro, Salles. Mas a gente trouxe uma convidada que é super especial. Eu vou deixar ela se apresentar logo logo. Mas antes de passar para ela, eu queria pedir para vocês, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no botão aqui embaixo, deixe seu joinha aí, já compartilha com alguém esse podcast, alguém que você acha que pode acrescentar aí na vida deles. Compartilha o link, manda para eles, pede ele para se inscrever também, porque eu tenho certeza que a história dessa pessoa vai influenciar muito a sua vida e vai ser um incentivo muito grande para a sua trajetória, não só profissional, mas pessoal também. E eu queria passar a bola para essa querida que aceitou o convite aqui. Ai, que bom. Me sinto lisonjeada, Pedro, por estar aqui, prestigiada. Muito obrigada pelo convite e eu tenho certeza que vai ser muito bom. E é isso, pessoal. Essa é a Taíla. Taíla, ela é dentista. Eu olho para onde? Pode ficar à vontade. Pode olhar para mim, pode olhar para a câmera. Tudo bem. Mas fala um pouco sobre você. Fala um pouco sobre a sua profissão. Se apresente aí para o pessoal que está assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Taíla Araújo. Cheguei no Oeste há 13 anos, como dentista já, e resolvi ir para São Desidério. Então a gente montou um consultório em São Desidério. Consultório esse que deu super certo. Eu costumo dizer que as pessoas de São Desidério me abraçaram. E todo mundo que saía de São Desidério para Barreiras para fazer um tratamento dentário passou a fazer o tratamento em São Desidério. E isso foi ótimo, porque super repercutiu, super deu certo. Eu convivi na região oeste por 5 anos, porque meu namorado era daqui. Então, assim que eu me formei, eu vim para cá. Queria lá em São Desidério. As pessoas perguntam, mas por que São Desidério? Eu passei muito tempo ouvindo isso, por que São Desidério? E a gente ia para fazenda quando eu vinha nas férias, e eu sempre falei assim, eu quero montar um consultório aqui em São Desidério. E eu me formei em agosto, em novembro eu aluguei um ponto em São Desidério, e eu só fui montar o consultório em março. E eu queria São Desidério, eu sou do interior, eu sou castroalvense, morei muito tempo em Salvador, mas meu espírito é interiorano. Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de chamar o paciente pelo nome, eu gosto de me interessar pela vida do paciente, eu sou um pouco psicóloga também. Eu falo o seguinte, eu sou muito psicóloga. E eu gosto disso, eu gosto desse calor humano, e eu acho que o interior tem muito disso, né? E até meus professores da faculdade falavam assim: Mas Taíla, você é tão patricinha, vai passando esse sério. Aí eu falei assim: Eu sou. Eu brinquei com ela assim: Eu pareço ser patricinha, mas eu gosto do interior. E deu super certo, as pessoas me acolheram. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que se hoje eu estou onde estou, foi por causa da minha passagem por São Desidério, que foi de extrema importância e foi excelente. E comecei um novo ciclo aqui em Barreiras, que está sendo maravilhoso. Não só Barreiras, região, atendo Luiz Eduardo também, atendo em Salvador. E está tudo ótimo. Que legal. Vocês formam em Salvador mesmo? Eu formei em Salvador. Salvador? Salvador. Formei em Salvador, na FTC, em 2009. E desde lá eu não paro de fazer curso, né? Quem me conhece aí um pouco sabe que eu sou uma apaixonada pela odontologia. Eu falo que eu não gosto de uma especialidade da odontologia, eu gosto do geral. Isso foi muito importante porque me deu condições de ter um leque aberto, né? De tratar. Hoje eu reabilito, hoje eu sou harmonizadora facial, então isso me dá um leque de oportunidades de eu ver o paciente, ver o sorriso de outra forma, ver o rosto de outra forma. Então, eu vivo buscando e não me canso. Que legal. Eu justamente ia fazer essa pergunta para você. Por que São Desidério? Porque geralmente se formou em Salvador, mas você tem um mercado muito bom, que seria a região de Barreiras, né? Uhum. Mas, assim, teve algo a mais além dessa paixão realmente pelo interior. Mas você viu algo no mercado de Barreiras, por exemplo, talvez não sei se naquele momento um mercado um pouco saturado, competitivo demais e resolveu ir para São Desidério ou não? Pedro, era já um mercado saturado. Barreiras tem muitos dentistas, muitos mesmo.
para o interior, para você ter ideia, São Desidério tinha eu. Passou muito tempo tendo eu como dentista só. Então, se a gente fosse comparar, por mais que seja uma outra cidade, uma cidade muito maior, mas o mercado de Barreiras era um mercado saturado. E eu não sei, eu acho que eu falo assim, Deus sempre foi muito bom comigo. Tinha um porquê eu ir para São Desidério. E tem um porquê eu não ter saído de lá. A clínica continua lá, a clínica existe lá. E eu vou, e quando eu passo o dia atendendo lá, eu venho assim, falando, ai meu Deus, como eu gosto de São Desidério. Tava numa festa esse final de semana e eu até comentei. Com quem eu tirei foto foram as pessoas de São Desidério, as pessoas que me acolheram, eu sou muito grata. Eu acho que eu tenho é uma coisa que eu preciso enfatizar bem. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande por São Desidério. Eles me acolheram. E isso para mim é muito importante. Agora, no desenrolar da definição para ir para São Desidério, aconteceu algo bem bacana que eu estava saindo para começar a reforma e meu sogro me chamou e falou assim, minha filha, vem cá. Eu fui. Ele, você vai mesmo começar essa reforma em São Desidério? Eu falei, vou. Ele, mas a gente tem um ponto aqui, por que você não bota o consultório aqui? Eu falei, tio, eu vou montar em São Desidério. Consultório odontológico é muito bacana, porque se não der certo lá, eu pego tudo. Que eu tenho investimento no ponto ali, inicialmente era pouco, porque eu montei uma coisa muito pequena mesmo. Eu não tinha ar-condicionado na recepção, era um ventilador. Era uma coisa simples, mas muito bem pensada. Tinha papel de parede, tinha o meu toque, mas muito simples. E eu falei assim, se não der certo, eu tiro tudo e monto aqui, monto em outro lugar, vou para outro lugar. Isso não vai ser o problema. E foi isso. Eu fui, comecei a reforma e foi um momento que eu estava recém-formada e Caio era relativamente também recém-formado. Então eu tinha uma mesada e eu não tinha dinheiro. Eu não montei, eu não me formei, meu pai me deu um consultório. E meu pai é muito razão. E eu acho isso muito legal. Eu quero até, eu passo até isso para os meus filhos. Porque ele me deu o mais importante. Ele me deu a formação. Que ninguém tira isso de mim. Então, ele me deu o que eu precisava. E me deu coragem. Meus pais me criaram sempre para o mundo. Então, eles me deram o fundamental. Eu tinha uma formação e tinha coragem. E ousadia. Fechou. Então, assim, em novembro eu aluguei um ponto. Eu e meu irmão sempre fomos muito grudados. E Tiandro falou, aluga o ponto. Então, a gente sempre teve muito essa sintonia, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, e aí, eu vou trabalhar onde? E Tiandro falou assim, eu atendo um prefeito de Correntina, vai lá. Aí eu fui em Correntina para ver se eu ia trabalhar no PSF. Nunca foi minha intenção. Eu não formei para trabalhar em PSF, mas era o que tinha. Aí eu fui conversar com o prefeito. Chego lá, eu cheguei umas 8 da manhã, ele só foi me atender. Ele não me atendeu até 1 hora da tarde. Só que eu comecei a passar mal, sabe? Eu comecei a ficar desfigurada, ter uma hipoglicemia e fui pro restaurante. Chegou no restaurante e falei, olha, o que tiver pronto você traz para eu já ir comendo. Aí ela trouxe feijão, arroz, farinha, alguma coisa assim. Eu comecei a comer, uma saladinha, comecei a comer. Aí a gente ficou esperando a picanha. Quando a picanha chegou, eu falei, ai meu Deus, eu vou vomitar. Resumindo, saí de Correntina sem emprego, sem falar com o prefeito e grávida. Aí eu falei, ai meu Deus, foi um mix de emoção ali, porque eu tinha mudado de cidade, desempregada, meu apartamento não estava pronto ainda, morando na casa da sogra e grávida. Eu falei, ai meu Deus. Mas minha mãe é uma pessoa muito positiva, assim. E meu marido ligou para falar que eu estava grávida. Ela, ô Glória, filho é bênção. E minha mãe sempre, assim, minha mãe é isso, né? Isso é a cara dela. E eu falei, minha mãe nem ligou, achei que minha mãe ia falar, você já tá grávida. Nem me chegou, engravidei 1 semana depois que eu cheguei aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, minha mãe, mas eu nem tenho pra ela, mas vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Aconteceu. Meu irmão me deu. Acabou que meu irmão que me deu
a maior parte do material do meu consultório, do meu primeiro consultório, ele perguntou, o que é que precisa? Faz o orçamento. Aí eu fiz o orçamento, eu falei, precisa disso. Ele, tá bom, então, eu vou comprar. E aí foi assim. Minha sogra me ajudou na outra parte da reforma, meus pais me deram o balcão e a outra parte da reforma, e a gente iniciou dessa forma. E a Taíla começou a acontecer aí, que era Odontoclin. Eu não coloquei meu nome inicialmente na clínica, era Odontoclin. E com o passar dos anos, eu sempre agoniada, assim, eu não paro. E eu falei, meu Deus, mas eu sempre quis ter uma clínica que as pessoas falassem assim, eu tô indo na Odontoclin, eu vou no CDI, não é assim que a gente fala? Aham. Eu vou na UAN, eu não vou no Pedro, eu vou na UAN. Não é isso? Já é uma marca que internalizou, é o UAN. Pronto, ninguém falava isso. Ninguém falava, eu vou na Odontoclin. Isso me matava. Eu queria que as pessoas falassem isso, mas as pessoas falavam, eu vou na Taíla. Aí eu liguei para minha amiga, que sempre fez toda a minha área de imagem, né? De logo. Eu falei assim, amiga, Daisy, tem uma coisa que eu não tô gostando. Eu acho que a gente precisa mudar o nome da clínica, não tá legal. Ninguém fala, eu vou na Odontoclin. As pessoas falam, eu vou na Taíla. E pegou. Todo mundo ia na Taíla, mas ninguém ia na Odontoclin. Ela falou, vamos mudar. Vamos mudar. Aí a gente mudou para clínica Doutora Taíla, mas eu não tinha gostado. Passei alguns anos assim, então na oportunidade que eu tive de fazer uma outra reforma, eu falei, não, eu não quero doutora, eu quero que seja, ninguém falava eu vou na clínica de Doutora Taíla, era Taíla, a marca foi criada ali. E quando as pessoas falavam eu vou na Taíla, eu não queria que, depende o que Taíla era. Taíla passou a ser sinônimo de uma referência em sorriso, uma referência em atendimento, uma referência em coragem. E era isso que eu queria que as pessoas, eu queria que minha marca remetesse isso. E aí, pronto, aí passou a ser Taíla, clínica odontológica, odontologia especializada. E quando eu vim para Barreiras, passou a ser Taíla Clínica Odontomédica. E estou bem feliz. Baita história, hein? Eu sei que tem mais coisa aí. Cara, eu achei interessante também em relação à sua decisão em ir para São Desidério, porque é uma cidade pequena. São Desidério hoje deve estar com quantos? 20 mil habitantes, será? Aí deve ter mais, uns 24 mil É, habitantes. 24, é. por aí. Uhum, E algo me chamou a atenção porque eu estive recentemente no Piauí. uhum. Sou voluntário de um projeto social que acontece lá no estado do Piauí. E esse ano foi na cidade de Jaicós. Não sei se você conhece. Não conheço. A cidade fica ali no centro, na região central do Piauí, pertinho de Picos, que é uma cidade já maior. E tem um amigo meu que é lá do Rio de Janeiro. E ele se inscreveu como voluntário do projeto. E aí ele se inscreveu, porque lá são várias áreas, né? Tem a área Uhum, de visitas, a área da saúde, a área que cuida das crianças e a área de cursos. Que são pessoas que vão dar cursos profissionalizantes para o pessoal da cidade. E aí eu me inscrevi para visitas, que a gente sai visitando as casas, conversando com o pessoal. E esse amigo meu se inscreveu, que ele é dentista, se inscreveu para a área da saúde. Só que ele não esperava que ele ia ser o único dentista inscrito do projeto. Então, assim, esse ano teve uma baixa muito grande no número de voluntários, né? E ele se inscreveu lá e foi o único dentista. E aí ele foi atender, todo dia eles escolhiam uma UBS, tipo, tinha a UBS lá do centro, tinha os UBS dos povoados, né, mas do interiorzão. E ele se inscreveu lá para atender essa UBS lá do interior. E aí ele foi, aliás, ele foi para esse primeiro povoado, fazer atendimento. Cara, eu acho que ele atendeu nesse primeiro dia, acho que foram 30 pessoas. No primeiro dia que ele atendeu lá. E algo que ele me relatou, que ele ficou impactado, porque ele é do Rio de Janeiro, tipo, ele não conhecia a realidade do sertão, né? uhum. Ele falou, cara, 90% das pessoas que eu atendi nunca tiveram contato com um dentista. E dessas 90% das pessoas, a maioria era acima de 50 anos de idade. Então, tipo assim, a pessoa viveu praticamente
mais da metade da vida sem ter um contato, nenhum tipo de contato, de cuidado com a sua saúde bucal, né? Então, isso foi algo que eu fiquei assim, caraca, que parece ser algo fora da realidade às vezes, mas você vai para uma cidade menor, isso acontece com Muito, muita frequência, né? Isso muito, acontece muito, com muita frequência. muito. Como que foi essa a realidade de São Desidério? Era algo semelhante? Você vivenciou algo diferente disso ou não? Eu falo que assim, hoje a gente tem vários programas de saúde do governo aí, né, que atende, tem dentistas, tem é, unidades que tem referência, que é o CEL, que tem as especialidades de odontologia, aqui em Barreiras mesmo tem. Em São Desidério tem também, depois de alguns anos foi implantado. E infelizmente ainda não é uma coisa, uma realidade para muitos, principalmente quem está ali na zona rural. Aham. Mas aos poucos, ao longo de muito trabalho, de muita educação de saúde, as pessoas têm melhorado, têm procurado mais, mas infelizmente as localidades mais distantes, as pessoas que não têm uma televisão, que não têm um celular, é porque assim a gente vive uma realidade que a gente tem tanta coisa, a gente tem uma informação tão acelerada que às vezes a gente acha que tá chegando para todos, né? E isso não é verdade. Mas hoje os programas de saúde dão um suporte bem bacana. E quando eu cheguei em São Desidério, eu atendi muita gente carente, muita criança, muito idoso, que eu amo. Inclusive alguns idosos eu atendo até hoje. E para mim é gratificante, super gratificante do paciente que não pode fazer aquele tratamento, mas que a gente dá um jeito, do paciente que vai lá e pede para parcelar aquele tratamento. Então, São Desidério tinha muito isso. O ser humano, sabe? É aquele paciente que você sabe que precisa, mas que ele não tem um cartão, ele não tem um cheque, e ele tem o dinheiro dele todo mês. E ele pagava, e ele fazia o tratamento com o dinheiro que ele tinha. E aconteceu uma coisa muito bacana no meu primeiro dia de atendimento em São Desidério, que eu tava assim, como eu falei anteriormente, eu não tinha, a gente tava começando, literalmente. Então, todos os dias que eu morava aqui em Barreiras, eu primeiro morei em Barreiras e trabalhava em São Desidério. Então, quando eu montei a clínica, eu morava aqui em Barreiras. E no primeiro dia de atendimento, eu tava ansiosa para ganhar algum dinheiro, né? Isso para mim era bem legal. Eu precisava. E era o meu trabalho que eu ia fazer, e sozinha. Então eu tava muito ansiosa. Aí chegou uma paciente e fechou o tratamento de 300 ou foi 400 reais, se eu não me engano. Foi 300 ou foi 400, enfim. E ela pagou. Ela pagou e eu já comecei a fazer o tratamento. Então, assim, as pessoas da inauguração estavam lá e eu já estava fazendo uma avaliação. E foi essa avaliação que voltou 1 da tarde para iniciar o tratamento. E aí eu lembro que minha sogra estava lá e falava assim: Ô minha filha, você é abençoada, que bom, né? E aí você não sabe que é legal, que assim, aquele 300 reais para mim fez uma diferença grande no meu dia, não só pelo valor, como por iniciar uma profissão, numa cidade que eu não conhecia ninguém, porque eu era mais uma em São Desidério, né? Eu vim desbravar a minha profissão. Anos depois, Pedro, você não sabe o que aconteceu. Essa primeira paciente passou por um momento financeiro difícil e foi lá na clínica me pediu ajuda. Se eu emprestava um dinheiro para ela. Eu falei, não vou te emprestar não, vou te dar. E aí a gente deu o valor para ela que ela estava precisando. E eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, é Deus, né? Porque ela foi muito importante naquele primeiro dia de clínica. E eu tô sendo importante para ela hoje. Então é bem legal esse ciclo da vida, né? Uns ajudam a gente, ela não sabia o quanto ela estava me ajudando ali naquele momento. E eu pude retribuir aquilo ali foi, ela me encorajou, ela disse que aquele valor e aquele crédito que ela me deu ali, em acreditar, em abrir a boca para mim,
em ser a primeira paciente, ela era a número 1, e eu retribuí anos depois que ela estava precisando, passando por um momento de saúde, e eu consegui retribuir da mesma forma, porque eu tenho certeza que eu ajudei ela de alguma forma. Só que ela me pediu emprestado e eu dei. Meses depois ela voltou para me devolver. E eu falei que não precisava, que eu estava dando para ela. Então, assim, ela não quis me passar a perna, ela precisou mesmo, e meses depois ela foi lá e eu falei que não queria. E tá tudo bem. É um aprendizado muito, muito grande que a gente tem, né? Assim, um dos... ter me inscrito como voluntário desse projeto, já é o terceiro ano que eu faço parte lá, isso mudou a minha vida completamente. Não só a minha vida pessoal, como a minha vida espiritual, profissional, tudo isso aí realmente fez uma diferença, um impacto muito grande, porque você começa a ver a sua profissão com uma outra ótica, né? Você começa a perceber que, é claro, a gente trabalha simplesmente por hobby. Trabalha porque tem compromisso financeiro e a gente quer ter uma vida também proporcional algo para as pessoas que a gente tem próximo, outras pessoas, e isso a gente consegue através de dinheiro. Então a gente trabalha para isso também. Mas você consegue também ressignificar isso, né? Você começa a observar o seu trabalho e começa a olhar para o seu trabalho de uma outra maneira. Então, eu hoje olho para o marketing. O marketing é o que é, teoricamente, gerar valor para o mercado. É como que eu faço para gerar valor para o mercado? Pego essa água aqui e eu consigo vender ela por um valor maior, por um valor maior para uma quantidade maior de pessoas. Então, eu consigo criar uma adesão no mercado. Mas eu olho muito para o marketing hoje como serviço. Então, realmente é uma forma de você melhorar as coisas. Assim como a sua profissão, né? Então, você começou como especificamente na área odontológica ali, né? A área mais, eu não sei a parte técnica que chama. E hoje você migrou um pouco para a área estética também. Então você atua bastante na área estética. E como que é a experiência assim de... Bem legal, né? Tão bom esse bate-papo, porque a gente vai lembrando de coisas que aconteceu ao longo de uma vida, né? E você tocou num assunto bem bacana. Eu fui fazer um primeiro curso de harmonização, que foi de botox, toxina botulínica. Não era permitido ainda o dentista aplicar. Eu fui fazer o curso para me aplicar. E meses após o curso, saiu uma resolução do CFO permitindo o dentista aplicar a toxina botulínica e fazer o preenchimento. Ótimo. Só que permissão por si só no interior não é só isso, né? E eu fui muito bombardeada. Porque, em primeiro lugar, Pedro, Taíla não estava em Barreiras. Taíla era a dentista de São Desidério. Então, assim, as pessoas às vezes não falavam eu quero ir na Taíla, não, eu quero ir na dentista de São Desidério, né? Teve isso também. Mas a dentista de São Desidério tá muito ousada. Como é que a dentista de São Desidério tá fazendo botox? E tá postando, que eu ainda tive isso aí, né? Então, eu passei por momentos difíceis. Tinha épocas assim que eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. O conselho de odontologia me ligava dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Quem denunciava? Meus próprios colegas dentistas aqui. E eu, sisuda, teve uma época que eu perguntei assim, qual é a punição? Ah, mas você vai ser punido. Qual é a punição? Pode implicar a punição. Eu não vou parar de fazer. Eu não vou deixar de fazer o que eu sei que estou fazendo correto. Por conta de outras pessoas que, infelizmente, estão olhando mais o trabalho do outro do que o dele. Eu não estou aqui para colocar o dedo no trabalho de ninguém, desmerecer ninguém, falar mal de ninguém. Falo que nossa profissão, cada um tem um complemento e tem mercado para todo mundo. Só que às vezes as pessoas deixam de crescer porque tá olhando um do outro. E nunca foi meu objetivo, nunca, nunca.
Então, assim, eu passei por um momento, mas tem épocas que você fica exausta. É difícil você estar recebendo a pedrada o tempo todo. E eu recebia pedrada o tempo todo. Então, assim, tinha épocas que eu ficava mal. E meu marido falava assim: você não deu a cara para bater? Vire ao outro lado. E eu falava: é. Respirava fundo, arregaçava as mangas e falava: vamos, vai dar certo. E assim, e anos depois eu tive a oportunidade de encontrar colegas dentistas em festa, bebendo, porque a verdade só sai quando a gente bebe. E ele me abraçou, tem um colega que ele me abraçou e falou assim: eu falei de você também, daí. Mas é porque eu achei que você era mais um uba-uba. Eu achei que sua vida profissional só ia durar 2 anos. Você mostrou que não era. Você mostrou que veio para ficar e que veio fazer sua profissão, veio exercer sua profissão dignamente. E foi isso que aconteceu. Mas não é fácil, não é fácil. Eu era uma menina, filhinha de papai, eu falo, e saí de casa para virar uma mulher, né? Para ter uma família, para ter minha profissão, para desbravar minha profissão Uma semana engravidou. num local novo, grávida. Mas eu falo assim, meu poder de resiliência é muito, muito grande, né? E tudo. E eu falo, eu costumo dizer assim: faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus, porque vai dar certo. E eu coloco tudo o que eu sou hoje e o que eu consegui e aonde eu estou nisso. Faz o bem, vai dar certo. É, e com certeza essa trajetória sua foi algo que foi sendo construído de uma maneira muito sólida, né? E você já tinha uma visão, você já sabia onde você queria chegar. Então, isso faz uma diferença muito grande. E o momento lá em São Luís Dério, você começou com essa primeira clínica, e aí, assim, a gente já conversou a respeito disso, né? E você passou por um momento muito difícil quando foi fazer essa mudança, né? Justamente porque você tinha essa visão de crescimento, né? Eu tinha a visão de crescimento, que eu tinha uma clínica de uma cadeira. E, na verdade, eu já tinha comprado um imóvel próximo a essa clínica. E eu trabalhava de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Chegou um momento que eu abri um pouquinho mais o leque. Foi quando eu comecei a fazer o curso e que eu comecei a colocar laminados cerâmicos. Que eu falei assim, não vai dar para ficar aqui. Aí, na verdade, dava. Mas a minha cabeça não queria que desse. Porque é isso, eu sabia, eu sempre soube onde eu queria chegar. Isso é muito fácil para pessoa. Eu não estava indecisa. Eu sabia onde eu queria chegar. E aí, eu acabei, meu imóvel estava alugado na prefeitura, era um imóvel financiado, e eu contratei uma empresa. Eu falei assim, olha, uma empresa que só atende dentista. Eu falei assim, olha aqui, olha, a gente tem que mandar para ela o faturamento, quantos pacientes atende, mandar tudo. Eu mandei tudo. Aí ela falou assim, aí eu falei, eu sou tão ansiosa, né, que eu já expliquei para ela que eu tava querendo montar uma outra clínica. Aí ela falou assim, diante do que você me falou, Taíla, você não tem mais para onde crescer. Na verdade, uma cadeira é para faturar X, você já fatura 3x com uma cadeira. Porque você trabalha muito. Se você continuar aqui, você não tem mais para onde crescer. Na verdade, você já superou todas as minhas expectativas. Aí eu, tá vendo aí que eu preciso mudar? Tudo que eu queria ouvir. Tudo que eu queria ouvir. Aí eu falei assim, eu chamei meu marido e falei assim, a gente vai ter que construir. Não, aí nesse meio tempo aí, o dono da clínica falou assim, eu acho que eu vou querer o imóvel. Eu falei, é mesmo? Coisa Adorei. boa. Foi o que eu mais gostei, porque eu tinha uma justificativa para fazer, mas eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma justificativa. Aí eu falei, bingo, vou precisar sair. Vou precisar sair. Aí eu falei,
Caio, a gente vai precisar mudar a consultório. Precisar mudar. A consultora que eu falei disse que a gente não tem mais pra onde crescer aqui. Não tem. E o dono do prédio quer o ponto. Aí eu vou ter que coisar. Aí Caio, mas tá aí lá. Eu falei, vou ter. Aí ele falou assim, mas e o projeto? Eu falei, vamos fazer. Mas eu já desenhei. Isso eu vivia cheia de papel, rabiscado. Porque até isso, eu falo que eu sou quase diretora da NASA. Aí ligava pra Ruth, um projeto, isso, contratei Ruth. Beleza. Aí até que um dia eu falei assim, Caio, vem um pedreiro, vamos colocar logo vamos fechar essa frente aqui do prédio, colocar os madeirites, que a obra vai começar. E Caio, como é que a obra vai começar, Thaília? Eu falei, vai começar. Vai, faz isso pra mim. Aí Caio, tá bom então. Aí Caio, aí ele resolveu, né? O pedreiro colocou e tal. Aí depois no outro dia ele falou, e aí, tu vai fazer o quê? Eu falei, cadê o pedreiro? Ele tá aqui. Eu falei, chama ele aí, que eu vou lá com ele agora. Fazer, eu falei, mandar quebrar as paredes que eu não vou querer. Aí ele falou, é o quê? Eu falei, eu já vou adiantar até o projeto sair, eu já sei as paredes que eu não quero. Aí eu taquei pedra, taquei marreta em tudo. Derrubei tudo que eu queria, que eu sabia que não ia precisar. Comecei. Aí Caio sentou assim um dia e falou assim, nega, mas vai gastar muito. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, vai dar certo. Vai dar certo. Porque eu tô nessa área agora, eu vou canalizar tudo que eu tô fazendo dessa parte de laminados para a construção da clínica. Aí aconteceu de meu pai vir aqui em São Desidério e meu pai não perguntava da obra. E nesse meio tempo aí, a gente montou uma farmácia em São Desidério. Depois eu conto da história da farmácia. Era bem engraçado também para vocês verem como eu sou focada. E meu pai um dia teve aí e falou assim: meu pai é dono de farmácia há 40 anos, 41 anos. Ele é dono de uma rede de farmácias. Um dia eu liguei para ele e falei assim: pai, você não acha que dá certo uma farmácia aqui, não? Aqui não tem uma farmácia boa. A farmácia daqui não tem remédios importantes, coisas específicas. Ele falou, dá. Eu falei, não tô acreditando. Pedro, enquanto eu não achei o ponto, Pedro, eu nem dormia. Porque eu já tinha falado isso com ele em outra época, ele disse que não dava. E na hora que eu falei que ele disse dá, eu falei, Pedro, eu parei na avenida de São Desidério, de porta em porta. Eu bati na porta de cada pessoa que eu queria a casa e falava assim, por que você não muda de casa? Essa casa é minha vida. Eu falei, mas às vezes, quem tem argumento sou eu. Eu falei, mas essa região aqui é uma região que tá virando comercial, a senhora já tem uma idade, tem casas aqui atrás bem bacana, que a senhora pode mudar e eu tenho interesse no seu ponto. Eu vou reformar tudo, eu vou derrubar aqui. Eu já chegava na casa da pessoa fazendo projeto. Falei, vou tirar aqui essa telha, vou derrubar essas paredes aqui, você não vai pagar nada. A reforma é toda por minha conta. Aí ela balançou, o que eu queria balançou. Mas ela existia era uma casa que tinha uma herança, né? Muitos filhos, não sei o quê, não sei o quê. Falei, quem tem uma não tem nenhum. Vamos bater na do lado também, bati na do lado. Ele, não, moça, que eu saio aqui pra praça. Eu falei, eu vou deixar o corredor pro senhor ir pra praça. O senhor dá pra morar atrás, o senhor não vai acabar de sair de sua casa. Eu vou deixar o corredor pro senhor ir pra praça. E eu que vou fazer a reforma toda. Ele pensou, eu catei e fui na casa da filha. Que bom, Thaíla, esse projeto. Ótimo! Não tem necessidade de meu pai ficar nessa casa só, grande. Falei, eu também acho, e ele vai ficar no fundo. E eu vou deixar o corredor para ele ir para a praça, ver o movimento da feira, e vai dar tudo certo. E deu certo.
Então, assim, eu falo, eu sou movida pelo segredo, né? Eu falo que é meu livro de cabeceira. Quando eu quero, vai dar certo. Aí, meu pai passou a vir muito em Barreira, em São Desidério, por conta que a gente montou uma farmácia, mas quem era a referência de compra da gente da farmácia era meu pai, que tem 40 anos de mercado. E uma vez ele entrou assim, ele veio aqui, ele entrou no carro comigo e com o carro e falou assim: farmácia é bom, mas quem não tem cuidado quebra, porque tem dinheiro todo dia e você acha que o dinheiro é seu. Então, se vocês tirarem o dinheiro da farmácia para comprar um carro, para construir uma casa, não vai dar certo. Aí vamos voltar pro prédio? Quando eu comecei a quebrar tudo, filho, meu pai ficou sabendo. Pedro, ele deve ter vindo aqui umas 5 ou 6 vezes. Ele nunca perguntou da construção. Acho que ele pensava assim, ela vai tirar o dinheiro da farmácia. Porque eu conheço ela. Vai quebrar a farmácia. E aí, Pedro, eu realmente me apertei muito. Realmente me apertei. Eu não fiz. Eu fiz a clínica do jeito que eu sempre sonhei. Tudo tinha um detalhe, tudo foi muito bem pensado, planejado e projetado. E eu me apertei muito até aí. Porque eu não construí só o térreo, eu construí um prédio. Eu construí térreo e 2 andares. Então, assim, e só sabe quem gasta quando você tá lá dentro. Eu acho que quem é totalmente cronometrado ali faz um projeto e dá 1,5, dá 2. Imagine quem não é igual a mim. Deu 10. E aí, no final, assim, eu tava bastante apertada. Bastante apertada. Mas no dia que eu falei... No dia da inauguração, eu não tinha dinheiro nem para fazer a instalação do tanque. Só para você ter ideia de como eu gastei. Eu não fiz só a clínica. Eu botei as melhores cadeiras. Eu tinha tudo digital. E eu, além disso, comprei um aparelho bastante caro. Na época, o único da região. Até hoje, até alguns meses, acho que deve ter alguns hoje, mas não com fresadora como o meu. E eu tô falando de 8 anos atrás. E eu me apertei muito. Muito. E no dia da inauguração, eu faxinava todo dia, eu limpava os armários, eu precisava inaugurar. Porque eu também sabia que eu estava apertada, mas só dependia de mim. Eu não dependia de você, Pedro. Eu não dependia de outro dentista que eu contrataria. Eu só dependia de mim. E eu sabia que ia dar certo. E aí, quando deu sexta-feira, eu falei, a gente inaugura segunda. O pessoal não inaugura. Eu falei, inaugura segunda, vocês querem ou não? A gente inaugura segunda. Pronto, ninguém dormiu. De sexta para sábado, do sábado para domingo, ninguém dormiu. Quando deu sexta, eu mandei no grupo da família. Eu falei assim, vou inaugurar o consultório segunda-feira. Meu pai, eu vou. O primeiro. Domingo de tarde ele estava aqui. Pedro, ele chegava assim na clínica, ele olhava, ele filmava, ele falava, nega, ela gastou, viu? Ele mandava mensagem pra minha mãe não veio. Minha mãe estava fazendo faculdade e tinha uma prova na segunda. Minha mãe não veio, veio meu pai. E meu pai mandava assim, nega, ela gastou. Ela gastou, nega. Tem luz saindo até de trás do espelho, tem luz saindo do teto, tem luz em todo lugar. Era muito engraçado. E eu nervosa, eu falava. Aí até que ele veio com um sobrinho meu, eu fui olhar o dente do meu sobrinho. Ele saiu ali do meu lado e foi olhar a fachada da porta. Quando ele olhou a fachada, que ele voltou, ele falou assim, nega do céu, que fachada é essa? Eu sempre quis botar uma em minha farmácia, eu nunca tive condição. Aí eu dei risada. Aí eu falei, aquele negócio é caro, até que bonde. Eu falei, é ele mesmo, pai. Eu sempre quis desse jeito também, pai. Eu botei. Pai, meu Deus do céu, foi caro. Isso aí foi muito caro. Eu falei, caríssimo. Aí, beleza, chegou no outro dia da inauguração, todo mundo lá, né? Tal. Eu falei, pai,
você faz o primeiro discurso, você começa, viu? Você começa. Aí eu tomar uma coragem e depois falar. E aí sempre foi assim, porque meu pai tem o segundo grau completo, mas ele é uma pessoa muito inteligente, bastante empreendedora, uma pessoa super correta e direita, e político de vida. E eu falo que isso a gente herdou um pouquinho dele, né? Meu pai tem uma oratória ótima. E ele começou, eu falei, pai, você precisa começar. Pai, eu falo o quê? Fala aí alguma coisa que eu vou falar lá. Eu tava nervosa, né? E deu tudo certo, como sempre, né? No final sempre dá certo. E aí teve um paciente que ele deu o relato. Meu primeiro paciente de faceta, meu pai adora ele. Meu pai adora. E meu pai babava tanto com o discurso dele, assim, na frente dele, uma roda, assim, teve oração, e meu pai com um celular, assim, na frente dele, e ele falando, falando, falando. Pedro, quando o meu paciente parou de falar, meu pai nada mais, não precisava mais nada. Ele só precisava do celular dele para mandar para todo mundo aquele discurso que exaltou a filha dele, que falou muito bem, falou da satisfação do tratamento, a satisfação de ter um sorriso de volta. Pedro, meu pai passou o dia arrasado. Ele não filmou. Ele passou o dia assim arrasado, arrasado, arrasado. Aí ele falou, nega, eu perdi, eu não filmei. Falei, vão ter outras oportunidades. Falei, eu também tô arrasada, porque ele tinha falado tão bom, era sensacional. Aquele discurso, aquele depoimento. E aí meu pai brincou, a gente terminou a reunião, foi ótimo, foi bem bacana. Eu recebi tanta gente de São Desidério que me quer bem, que queria a minha evolução, tanta gente de Barreiras. Eu me senti querida, como eu me sinto em diversas vezes e oportunidades que eu preciso de um apoio, de uma atenção, de uma propagação do meu trabalho. Mas existia um aperto. Lembra que eu estava falando que eu fiquei muito apertada? Final do dia, todo mundo. Aí eu cheguei em casa, eu entrava em um lugar, pai, eu saía de um lugar, eu entrava no outro. Eu não queria dar de cara com o pai, porque eu estava realmente com um problema, porque eu fiquei apertada, eu precisei tirar um dinheiro da farmácia. Até que eu tive que me bater de frente com ele, porque os problemas a gente tem que resolver de frente, tem que resolver. E eu falei assim, pai, calma, calma, eu vou te passar um valor até dia 31 de dezembro, mas eu preciso do teu cartão para eu terminar de pagar minhas coisas. Ele, doida, meu pai, você não tem querer, eu tô precisando. Metade das coisas eu tô precisando pagar ainda. Ele, você tá doida, você tá... E pronto, resumindo, ele, né, na época que tinha o cartão BNDES, eu não tinha, e foi um momento importante, porque eu consegui quitar algumas coisas, parcelar, e deu certo. Aí, anos depois, voltando aqui para fechar esse momento, então foi um momento difícil para mim. Não é fácil você tá apertada, tá devendo alguma coisa, mas tudo serve de lição, tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Foi muito importante essa vivência. Se eu tô aqui hoje foi porque eu tive coragem de arriscar, porque eu tive ousadia e porque eu sabia que dependia de mim. Então, se você me perguntasse, e hoje, Taíla, você faria isso? Faria, mas bem pensado. Eu costumo dizer que a gente chega a um patamar na vida que a gente não pode errar. Não pode errar. Foi um erro que eu consegui resolver lá atrás. Mas hoje eu não admito cometer esse erro. E isso é certo também, tá tudo bem. E por muito tempo eu sofri com aquele momento, com aquele problema ali instalado. E porque é difícil. Sou mulher, sou ousada, tive coragem.
E eu ouvia muitas pessoas falando, não tem como a clínica dar certo. Não tem como a clínica dar certo ela botando um carro para pegar o paciente em Barreiras. Para fazer uma extração, para fazer um implante. Para fazer uma avaliação. Então, os meus colegas de Barreiras falavam isso para todo mundo. Não tem como pagar um aparelho de 300 mil que ela comprou. Não vai pagar. Não paga. Eu tenho 2 aparelhos hoje. Eu sou a única clínica da região que tem um laboratório dentro da clínica. Então, assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que é que a clínica Taíla pode proporcionar ao meu paciente. Eu sei o que eu sei o que eu projetei, o que eu planejei. Então eu sabia lá atrás. E problemas todo mundo passa, e foi importante esse problema. Foi importante porque eu cresci, eu evoluí, eu saí da zona de menina birrenta que quer aquilo ali naquele momento, naquela hora, e que vai pagar o preço. E virei uma mulher que pensa mais ali na hora do projeto, que pede opinião, que aguarda, às vezes não é o momento, mas vai chegar o momento. Então, assim, isso foi muito importante para mim. Foi sofrido, mas o sofrimento gera crescimento. Sim. E foi um momento bem difícil mesmo, e que eu passei muitos anos sofrendo. E hoje não, hoje eu encaro como mais um motivo ali que fez eu crescer, evoluir e tá aqui. E até ter ânimo, né? Como a própria Bíblia fala, tem bom ânimo quando você passar por tribulação, porque a tribulação ela produz perseverança, né? Então, isso é muito legal e é muito bom ouvir histórias como a sua, né? Porque, querendo ou não, estou começando, são 3 anos de empresa e eu sempre tive uma visão muito clara de onde eu queria chegar e de onde eu quero estar, né? E é muito legal e eu acredito que tem muita gente que está assistindo esse podcast agora que também tem essa mesma visão, sabe? E às vezes a gente acha que a começar um negócio ele depende muito da condição que você tem no momento, e não é. Ela está muito mais ligado à visão que você tem e à coragem que você tem de chegar lá. Uhum. Convidar aquele cara para entrar aqui, que tá ali em pé. Senta ali. E aí? Como é que tá? Tudo bom? Bom? Senta aí, fica à vontade. Ouve mais de pé. Se quiser participar, pode falar com o microfone aqui agora. Eu sou mais só deixa só ela aí ir na frente. Só nos bastidores. Pois é, não, muito legal a história. E você comentou que seu pai veio de um político como foi a frase que você falou aí agora? Mas enfim, veio de uma família política. Como que é essa história aí? Conta pra gente. Meu pai é político desde... Eu falo que eu cresci na política, né? Eu cresci com pessoas sentadas na minha cama. Eu cresci com a casa cheia, porque meu pai é político desde quando eu me entendo por gente. E ele gosta disso, ele vive isso, ele respira política. E a política foi algo muito importante ao longo da minha vida, né? Porque é o jeito que a gente trata o outro, né? É o jeito, é de onde eu vim, de onde eu cresci, é o meio que eu convivi. Eu ia para a roça, eu vivia isso a vida toda. E meu pai respira política. Hoje ele não é mais político, mas meu irmão é político. Tá aí, mas minha mãe também já foi política. Então eu venho de uma família de político, que às vezes seria até importante eu ter ficado ali na minha região, né? Eu seria filha de Gilvandro. E eu falo sempre que
aquele negócio, né? Vir para o Oeste, desbravar o Oeste, me fez ser Taíla, não a filha de um político, né? E mesmo à distância, as pessoas falam muito ainda que assim, ela faz isso porque o pai dela deu, porque o pai. As pessoas precisam falar alguma coisa, né? Hoje eu já internalizo o seguinte, Pedro. Tem que falar mesmo. Bem ou mal, é importante falar de mim. É, Sempre tem um lado bom. Às vezes a gente que somatiza só o ruim. Eu não, eu somatizo só o bom. Eu falo mesmo que vira ali um assunto na roda, amanhã a pessoa já me procura saber, fala, ela faz isso e tá tudo bem, e tá tudo legal. Então, assim, voltando, que foi que eu estava falando mesmo? De meu pai. E aí, a política foi muito importante para mim. Importante porque eu sei lidar de uma forma diferente hoje, eu sei me relacionar de uma forma melhor. Eu vivi isso, eu vivi essa relação com a política muito tranquila. Não quero entrar na política, apesar de já ter recebido alguns convites aqui no Oeste, mas não é minha intenção. Eu sou bastante feliz com a profissão que eu tenho. E, e a vida, tudo pode acontecer, né? Mas nunca foi meu projeto. legal. E a família? Conte aí sobre sua família. Maria não tá ali, seus filhos. Nós conversamos um tempo atrás, né, quando a gente foi fazer o briefing lá da assessoria. E aí você me falou algo que muito interessante, que foi a respeito do tempo, né? Que você... Eu quero ter mais tempo com o meu filho, né? Que você estava buscando isso. Eu sempre fui muito corrida, assim, sabe? E a maternidade não foi algo planejado. Eu acho que se eu planejasse, não ia vir menino, viu? Eu sou muito vaidosa e, é, e assim, e projetar engravidar, um barrigão, um leite. Eu sempre quis ter filho. Quando eu comecei a namorar com o Caio, eu acho que eu cheguei em casa e comentei assim, opa, eu já falei pra ele que eu quero casar e ter filho. Eu falei, meu Deus, o menino vai correr. Tu também tá botando o menino pra correr antes da hora. Falei, não, eu já falei logo o que eu quero, porque se ele não quiser, ele Já cai fora. já cai fora logo. E eu sempre quis ter filho. Mas assim, no momento que a gente pensa assim, ter um filho, eu falo, meu Deus, será? Ai, meu Deus, mas eu tô tão magrinha, vou ter filho agora. E isso é a realidade de muitas mulheres, e a gente não precisa só romantizar uma gestação. Mas eu tive meu primeiro filho, não foi projetado, ainda bem que não foi. Eu não sou muito de planejamento, não. E aconteceu. E foi ótimo. E naquele momento ali, só que o que é que aconteceu ao longo aí da maternidade? Eu nunca tive muito tempo, porque eu estava naquele projeto meu. Meu projeto nunca parou. O filho, ok. Mas o projeto meu pessoal, eu nunca deixei de lado. Acho o máximo. Tem pessoas que deixam de trabalhar, curtem aí 2, 3 anos e depois voltam a trabalhar. Não é a minha realidade. Nunca foi o que eu desejei. Só que chegou agora no segundo filho, depois de algum tempo, eu comecei a sentir falta. Eu tive filho, 10 dias depois eu estava na clínica. Então eu montava um berço também, um quarto também na clínica. Aí, assim, eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai dando prioridade de valores às coisas muito importantes. E eu sempre trabalhei muito, 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 de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. E de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, eu comecei a me organizar melhor. Então, assim, eu tenho que ter o meu tempo de viajar com minha família. Eu tenho que ter um tempo de dizer assim, eu não vou trabalhar, pode ser segunda, pode ser sexta, ou pode ser um final de semana. Eu quero ficar em casa hoje à tarde, eu quero descansar, eu quero ficar com as crianças, eu quero ir na escola, eu quero levar no futebol, coisas simples que toda mãe faz e que eu nunca fiz, nunca fazia. Eu sei que eu tive sempre um suporte muito, muito, muito bom e isso precisa ser salientado, né? Meu marido sempre foi um paizão, mas a criança quer a atenção da mãe e isso é importante. E eu estava sentindo falta.
E aí, assim, quando chegou o segundo, que é danado, é sapeca igual a mim, assim, eu falava assim, meu Deus, mas eu não lembro de Enzo desse jeito. Aí eu comecei a ter aquela crise da maternidade, e aí eu comecei a me organizar melhor e tô me dando mais tempo. Para mim, sair 3 horas da clínica e falar assim, eu tô indo para casa para ficar em casa, para não fazer nada, para curtir o meu ócio, era um absurdo. Eu me sentia errada. Porque eu sou condicionada, às vezes, a algo que é um condicionamento de família. Meu pai trabalha todos os dias, 7 da manhã ele está na farmácia, que é em outra cidade. Então, ele é condicionado. Minha irmã vai formar agora esse final de semana. Ele mandou um áudio no grupo hoje falando assim: Ô nega, essa feijoada não pode ser sábado, não? Porque domingo eu tinha que voltar. Aí eu falei, pai, eu não tenho essa opção de você voltar domingo. Você só vai voltar segunda. Se deixar, ele vem 800 quilômetros. Ele chega aqui sábado, sexta, e quer ir embora sábado de manhã. Porque ele tem que trabalhar. Então, assim, às vezes é um condicionamento, já é um histórico de família. E que a gente pode mudar. Sim. Então é isso que eu estou tentando fazer e está dando certo. Estou feliz com isso, porque foi bom também ser corrida, trabalhar muito de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Se precisar, eu trabalho ainda, faço a mesma coisa. Mas chega uma hora que eu acho que a gente precisa também pensar na saúde, cuidar da saúde, ficar com os filhos, com a família, que também é de fundamental importância. E que é um tempo determinado para tudo também, né? Exatamente. Então, tem coisas que naquele momento é necessário, mas tem hora que realmente você precisa dar uma pausa, assim, respirar e Uhum, deixa eu cuidar de outra coisa aqui agora que é mais importante no momento, né? uhum. E como que foi essa mudança sua para Barreiras? Você veio cheio de novidade para cá também, né? Uhum. E aí, Pedro, lembra que eu sou inquieta. Eu tinha 4 anos e pouco que eu tinha montado a clínica. Estava pagando ainda, né? Tanto de investimento que a gente fez, que foi um investimento alto. E eu estava, na verdade, assim, eu já estava louca para vir para Barreiras, por diversos fatores. E um dia a gente foi passar um final de semana na chácara com um amigo nosso, que ele conversa bem pouco, mas ele bebeu um pouquinho, então ele ficou bem falante. E aí ele falou assim para mim, Taíla, você não era para estar em São Desidério, mas e eu tenho uma coisa para te dizer, não se prenda ao imóvel. Não se prenda ao imóvel. Falei, bingo, tudo que eu queria ouvir. Eu já tinha certeza que eu não tinha que me prender ao imóvel. Mas eu precisava justificar o porquê eu estava saindo de lá. Porque não é sair. Odontologia não é sair, Pedro. Não é eu botar uma mesa, uma televisão e falar assim, é isso aqui, vai ser minha sala. Não é. Tem um custo muito alto. Sim. Tem um custo, a gente tem que quebrar tudo, tem que instalar cadeira. E eu nunca tive um consultório. Eu tenho uma clínica, muita coisa. Enfim, eu falei, eu preciso ir. Ouvi. No dia que eu botei isso na minha cabeça, eu nem queria mais ir trabalhar na clínica de zero. Não queria mais ir. Falava, enjoei, não quero mais ir. Aí eu arranjei logo um jeito de vir morar aqui. Tava deitada, olhando casa, eu falei, meu Deus, eu nunca vi site imobiliário em Barreiras que vê casa. Eu tô falando de 3 anos atrás, 4 anos. 4 anos atrás. Eu nunca vi. Vou olhar. Joguei alugar a casa em Barreiras. Começou a aparecer umas casas. Eu falei, legal, apareceu. Até que apareceu, mandei um print e mandei pra Ruth. Falei, Ruth, sabe de quem é essa casa? Ela, não sei não. Mas pra que tu quer? Tu que tá querendo vir morar aqui? Eu falei, é. Ela falou, tem uma casa pra você. Eu falei, manda. Pedro, quando o Ruth me mandou a casa, eu já queria vir na hora. Eu não sabia se eu dava pirueta, eu não sabia. E aí, Caio tava trabalhando, assim, em outro quarto lá em cima. E eu saí pra ir na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, o dono da casa, que mora fora do país, já tava me ligando. Tá aí, eu tô sabendo que você tá querendo a casa. Eu falei,
Querer, eu tô querendo mesmo, mas a gente tem que olhar e negociar. Ele, não, amanhã você vai lá ver. Pedro, eu não conseguia nem trabalhar no outro dia. Nem trabalhar. 2 horas eu fui ver a casa. Aí eu mandei para uma amiga e comentei com minha mãe. Eram as únicas pessoas que sabiam. Só que eu falei para Caio. Aí eu voltei da cozinha, que eu recebi essa ligação. Quando eu encontrei Caio, eu falei, a gente vai morar em Barreiras. Ele, o quê? Falei, vamos morar em Barreiras. Amanhã ou depois da manhã, ô Taíla, para de palhaçada, Taíla. Você parece que é louca, Taíla. Que morar em Barreiras, Taíla. Olha o tanto que a gente gastou aqui nessa casa. Eu falei, não interessa. A gente vai morar em Barreiras. Eu não quero mais morar aqui de jeito nenhum. Taíla. Eu não vou. Eu falei, então fica aí só, então. Eu vou. No outro dia, meio-dia, eu tava aqui, eu tava a morrer. Tava aqui em Barreiras. Eu tinha paciente. Eu marquei meu dia por isso. Eu vim aqui e olhei. Aí eu mandei pra uma amiga, minha amiga falou assim, Taíla, não faz cara de que você quer, não. Faz cara de que gostou mais ou menos da casa. Porque tinha outra pessoa para olhar a casa 2 horas. Beleza. Vim olhar, Pedro, não queria nem mais ir embora. Aí eu falei, Danusi falou que era para fazer cara de paisagem. Então, acho que tô fazendo. Beleza, entrei no carro, voltei. Chegou no meio do caminho, ele me ligou de novo. E aí, Taíla? Eu falei, eu gostei. Mas se você tiver alguém na minha frente que tem interesse de comprar, pode ficar à vontade, tá bom? Se não, aí eu vou dar uma olhada, me fala o valor que você está pedindo, que eu vou ver se eu fico com a casa. Só que isso já era tipo assim, umas 2h10. Ele, tá aí, a casa já é sua. Você vai querer? Eu falei, o rapaz não quis, não. Eu doida para dar pirueta. O rapaz não quis, não. Ele não. Ele falou assim, então você já pode pegar a chave com o meu funcionário. Eu falei, você volta lá em Barreiras agora, Caio, e pegue essa chave para ele não desistir. Isso que eu tive o estalo de vir para Barreiras dia 25, dia 25 de dezembro. Dia 26 eu vim olhar a casa. Dia 27 eu mandei limpar. Dia 28 eu peguei algumas roupas, prato, alguns talheres, copo. Entrei no carro e passei 6 meses sem voltar na casa que eu morava em São Desidério. Sem fazer a mudança, sem nada. E isso é Taíla, porque eu sou intensa. Página eu virei. Não queria mais. Pronto, e tá tudo certo. Aquele momento ali foi ótimo, eu estar ali foi ótima, eu ter morado ali, mas eu queria uma outra coisa. E eu não sou aquela pessoa de que ficar ali somatizando ali. Não, eu virei a página. Só que eu precisava voltar todos os dias para trabalhar em São Desidério. Só que eu já não estava indo com a mesma vontade, porque eu não queria mais ficar em São Desidério. Eu não queria mais ter só a clínica de São Desidério. Não é ficar mais em São Desidério. E você pode me perguntar assim, Taíra, por quê? Mas por que se todo mundo saiu de São Desidério, ou todo mundo saiu de Barreiras, de Luiz Eduardo, de Botirama para fazer um sorriso com você ou uma consulta com você em São Desidério? Foi ótimo. Foi ótimo as pessoas terem saído. Eu sou gratidão em pessoa por isso. Mas chega um momento, Pedro, que as pessoas iam cansar de ir para São Desidério. O que mais pesou ali era o seguinte, eu fazia o seu sorriso. E eu queria que você voltasse de 6 em 6 meses para eu fazer um acompanhamento de seus laminados, de seu tratamento, de sua restauração, do que quer que seja. Paciente, você acha que o paciente... Quantos pacientes iam voltar lá para fazer essa manutenção, Pedro? Tinha que pegar a estrada. Não é todo mundo que pega a estrada. Não é toda mulher que dirige. Sim. Não é todo marido que deixa a esposa pegar a estrada. E aí eu comecei a ficar em pânico com isso. Porque eu falei, esse boom aqui não vai se manter. Não vai. Por mais que eu tenha diferencial, por mais que eu tenha como mostrar o diferencial, por mais que eu tenha uma busca incessante por inovação, por conteúdo, por atualização, por uma odontologia correta, de extremo bom gosto,
aquilo ali por si só não ia fazer o paciente ir lá todas as vezes. E só por isso eu já não queria mais ficar lá. Só lá eu tinha que ter uma base aqui em Barreiras. Podia ser um estúdio, algo pequeno, uma sala, que eu viesse aqui, que foi o que eu pensei inicialmente. Ter um estúdio aqui, o laboratório continua lá, tudo fica lá. E eu consegui conciliar. Eu fazia avaliação. O que eu faço em Luiz Eduardo é mais ou menos isso. Eu faço a avaliação em Luiz Eduardo, o paciente fecha e vem em Barreiras fazer o tratamento. Eles iam em São Desidério também. Eu tô em Luiz Eduardo desde a época de São Desidério. Só que o paciente não ia querer isso aqui em Barreiras. Eles iam querer que eu tivesse minha referência aqui. Até que eu recebi o convite de Amarildo. E ele tinha uma estrutura bacana já. E ele falou, Taíla, você pode ficar aqui nesse andar. O que é que você acha? Eu falei, ótimo. Mas eu preciso mudar isso e isso. Ele, não, Taíla. Não precisa, Taíla, que tal? Eu falei, não, não. A gente então não vai conversar assim. Eu que sei o que precisa. Aqui não roda. Aqui não roda. Essas cadeiras da recepção não roda. Essa estrutura de recepção não é a minha cara. Precisa ter a minha cara. Existe o conceito, Taíla. Existe o conceito clínica, Taíla. Não pode ter esse balcão. Não pode. Para vir aqui com esse balcão, eu vou ficar em São Desidério. Para vir aqui com essa recepção, eu vou ficar em São Desidério. Precisa ter uma referência que eu já concretizei lá em São Desidério. Já existia o meu padrão de clínica que eu queria. Eu não queria menos. Eu não queria mais. Podia ser igual. Mas, não, eu não queria menos, não. Menos eu jamais ia vir. Tinha que ser igual ou mais. Eu errei aí. Tinha que ser igual ou maior. Não maior em tamanho. Maior em detalhes. Eu sou movida a detalhes. Eu sou movida ao diferente. E aí ele, Taíla, então você vai quebrar. Tava nova a clínica dele, né? Tava nova. Aquele espaço ali era novo. Eu falei, vai ter que mudar. Vai ter que mudar isso. Pedro, eu quebrei tudo. Tudo. Até porque, Pedro, tinha sala que tinha uma tomada. Eu não rodo com tomada. Eu não rodo. Mas, 10 tomadas você vai colocar aqui? Eu falei, você é dentista? Precisa. Eu não quero botar a tomada de enfeite. E a gente tinha várias discussões assim, porque eu sou ousada e ele também é. Mas assim, chegou o denominador. E hoje ele vai lá na clínica, ele esteve lá na clínica essa semana e falou o seguinte: eu entreguei um andar para a Taíla com 7 salas e ela transformou em 14. E eu tenho 14 salas hoje ali, naquele andar. Tudo muito bem pensado, do jeito que eu preciso, com as coisas que eu preciso. Nada de outro mundo, mas é o nosso cantinho. É o nosso conceito, é do jeito que a gente quer e planejou. Mas, Taíla, todo dia você está fazendo uma mudança porque precisa. Todo dia precisa pintar. Precisa. Minha clínica precisa estar limpa, pintada, organizada. É meu. O Propé é para isso, é para não sujar a clínica. Se tiver um fio de cabelo no corredor, eu morro. Eu falo para minhas funcionárias todos os dias, não entra na clínica elogiando a clínica. A clínica é bonita. Todo mundo já sabe, e a gente também. Olha a maçaneta se tem mão. Olha o vidro se tá sujo. Olha se tá com poeira. Olha se tem uma teia de aranha. Cuida para estar no padrão que a gente quer. Bonito já tá. Tem que estar no padrão. E é isso que é o meu jeito de ser e que, graças a Deus, eu tenho uma equipe ótima que já abraçou essa causa aí, que eu hoje estou tranquila. Estava conversando com uma pessoa semana passada, com a Ruth. Ela esteve semana passada eu estava viajando. Uma semana antes de viajar. E aí a gente estava conversando, aí ela comentou, né, sobre o seu projeto e tal. Eu falei, pois é, a Taíla é cliente nossa aqui agora. Aí ela é marqueteira. Primeira coisa que ela falou, não, a Taíla é marqueteira. Ela, não, eu não dou conta de fazer aquelas coisas assim. Mas ela... E aí eu até anotei que virei perguntar. Mas
esse toque da Taíla, sabe, que a gente percebe que tem todos os detalhes, assim, você realmente atenta aos mínimos detalhes. As pessoas que vão até a sua clínica, elas percebem isso, que é uma experiência desde a chegada ali, né, desde a entrada até todos os pontos de contato que a pessoa tem ali dentro da clínica, é uma experiência diferente. De onde que vem tanta inspiração, assim, para Eu sou novidade? muito perfeccionista, né, Pedro? Isso tem um lado muito bom. Eu vejo só o lado bom. E eu sou movida ao marketing. Eu acredito muito no marketing. Infelizmente, essa cultura do marketing, porque assim, a gente hoje tem um nível de informação muito rápida. Então, a gente tem um marketing muito rápido Sim. e um marketing, um detalhe que você fala no Instagram, eu aprendo. Porque eu tenho feeling, eu sou movida a isso. Mas eu tô falando de quando eu comecei lá atrás. São 13 anos. Então, hoje, se você for fazer um parâmetro de como as pessoas recepcionam um orçamento seu, um, 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 um projeto que você vai apresentar, você sabe o quanto é difícil. Já eu não. Eu acho que é de fundamental importância o marketing. O marketing precisa existir. E o marketing está em todos os detalhes. O marketing está até na forma de estar lá e atender o paciente. Isso aqui é um respeito que eu tenho a ele. Eu vou alinhada porque eu quero receber ele bem. Ele tem que entender que eu me cuidei para estar ali. Existiu todo um cuidado para eu estar ali naquele momento, bem vestida, com aparência boa, para proporcionar para ele algo que muita gente passou uma vida sem fazer. Eu falo sempre isso, assim, às vezes eu atendo todas as classes sociais e eu gosto de atender aquele paciente que criou os filhos e agora está se dando essa oportunidade. E eu falo assim, se dê essa oportunidade. Porque não é barato fazer um tratamento odontológico, mas é um projeto de uma vida. Você já criou seus filhos, você já tem o seu comércio, você tem sua casa. Se dê isso. Se dê de presente a vontade de sorrir novamente. É isso. A mesma forma de fazer um botox, às vezes a gente faz um botox e transforma o rosto da pessoa, melhora tudo. Melhora aquela cara de bravo, aquela. Não, você tá leve, você tá conversando, você. É diferente. Então, assim, os detalhes da clínica é uma forma de eu falar para o paciente assim: você pode ter uma experiência agradável no dentista. Quantas vezes você teve medo de ir ao dentista? Quantas vezes você se incomodou com a zoada, com o barulho do motorzinho? Mas eu tento proporcionar o máximo possível uma experiência agradável. Tirar muitas vezes essa cara de clínica, né, de De hospital, hospital. Exatamente. que isso realmente já cria um certo trava mesmo a pessoa ali, né? Tem pessoas que realmente tem um trauma de hospital, tem um trauma de alguma de dentista, tem trauma e você consegue contornar tudo isso aí, né? Com Uhum. a experiência que você promove, que ela é totalmente diferente e inovadora. Eu fiquei realmente encantado lá. Eu comentei com o Lucas, eu falei, cara, são os mínimos detalhes. Eu acho que eu vou lá fazer uma aula de marketing. Mas é realmente é uma experiência muito. Você agora vai aprimorar esses detalhes. Eu quero melhor. Tem que ter novidade, Lucas. Tem que ter, Lucas e Pedro, tem que ter novidade. Toda hora eu fico mandando uma mensagem para Lucas. Eu falei com o Lucas, falei, rapaz, você viu que o padrão tá elevado, né? Então, você tá no sal. E aí a gente sempre conversa aqui, né? E a gente vai fazendo planejamento e pensando as coisas. Eu falei, cara, o padrão ali da Taylor tá elevado. Vou ter que aumentar isso aqui. Mas é muito legal e a gente vê que você é uma pessoa que está sempre em busca de inovação. É, inclusive, conta pra gente um pouquinho sobre esse novo projeto que você está trazendo para sua clínica, para sua carreira. Na verdade, você está falando da odontologia do sono, né? Isso. Que a gente estava conversando essa semana.
Não é um projeto novo. Na verdade, a gente vem trabalhando com odontologia do sono já tem 1 ano. Ah, legal. E eu fui fazer uma atualização e eu acho que é de fundamental importância a gente mostrar para as pessoas que elas podem ter uma melhor qualidade de vida e saúde por uma coisa que às vezes eles acham que é normal. Aham. Pergunte à sua mãe quando chegar em casa: mãe, você acha normal meu avô roncar? É normal alguém roncar? Ou normalmente a gente sempre tem alguém que ronca. Alguém da família da gente. Ela vai dizer: é, sempre ronca. É, ele sempre roncou. E tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Ronco precisa ser tratado. Pode acarretar diversos problemas de saúde. E tem tratamento. A gente vai ter a oportunidade essa semana eu fiz uns 3 retornos de aparelho do sono e um paciente, a esposa da paciente me mandou aqui, do paciente. Eu achei que ia melhorar, mas eu não achei que ia zerar. Eu sou outra pessoa. Ela foi no quarto dele ver se ele já estava dormindo, ou se ele tinha saído, ou se ele estava em outro lugar. Porque não, ele ronca que ouve na cozinha, na sala. Meu pai ronca, que meu filho e meu sobrinho falam assim: vó, o boi tá aqui dentro. Agora que eles estão maiores, já sabem que o avô tá roncando. Mas assim, tem tratamento. Então, assim, tem apneia, precisa ver, precisa tratar. Tá aí, é um tratamento que só dentista faz? Não. Normalmente o otorrino encaminha quando é uma apneia moderada ou leve. O otorrino encaminha pra gente, pra nós dentistas, gente que trata. E quando é uma apneia grave, aí é um tratamento que o otorrino vai fazer com aparelho CPAP. Só que a gente pode ter que lançar mão de outras áreas da saúde, como fisioterapia, fonoaudiologia, pneumologista. Então, assim, é algo grave. E muitas vezes o paciente, a sociedade, não está informada. E que é importante a gente informar. A gente está aqui para isso. Isso muda a vida de uma pessoa. Isso muda a vida de um casal. Existem milhões de pessoas que se separam por causa de um ronco. E ninguém sabe o que trata. A gente precisa bater nisso. Não só nisso, como também no envelhecimento precoce dentário. A gente precisa cuidar. É a Coca-Cola que você toma. É a água com limão que você toma todo dia de manhã. Parar com minha coca, rapaz. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa tratar. Vai tomar água com limão todo dia de manhã? Será que você não consegue tomar de canudo? Então, precisa ver. A gente tá... essa alimentação nossa ácida causa um problema de envelhecimento dentário. E a população precisa saber disso. Então, assim, não é só botox, preenchimento, transformação, não é só transformar um sorriso. A gente pode cuidar. Sim. Cuidar, isso é cuidado. Isso é importante. Às vezes, meu nome está muito associado à reabilitação, a você sorrir, a laminado, a harmonização facial. A gente tem todas essas especialidades na clínica e a gente cuida. É isso, vamos prevenir. Vamos. Nem tudo é só laminado. Não, acho que cada dia. Eu falo que, na verdade, a vida da gente é uma curva de aprendizado. E ao longo dos anos, eu aprendi muito. Todos nós aprendemos muito sempre. Mas hoje eu consigo decidir, definir o seguinte: Taíla, Pedro, você chega lá e fala assim: Taíla, eu quero botar laminado. Eu falo: mas Pedro, seu sorriso lindo. Por quê? Não tem necessidade, vamos botar aparelho. Seu dente já é lindo. Taíla, eu quero. E eu quero BL1, LT BL1. É um branco opaco. O máscara. Pedro, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Por muitas vezes, Pedro, eu não pude falar isso. Mas hoje não. Hoje eu posso. Mas eu posso te falar da melhor forma, assim. Pedro, você quer a minha opinião? Pedro, você é jovem. Você é a ascensão de barreiras hoje na sua empresa de marketing.
Você tem 3 anos de mercado. Você é um menino bacana. Tem necessidade de você botar um dente que a gente não vai nem conseguir fazer um podcast. Só vou ficar olhando seu dente branco. Tem coisas que Será que você vai dar luz então? Tem coisas que não combinam, entendeu? A gente pode melhorar, mas pode melhorar de outra forma, assim. Mas também eu não crucifico quem queira. Não. Mas eu posso dizer que eu não quero fazer. Pronto. Não. É igual. E aí é o que eu falo. Nada nada. A gente não pode ser radical. Vou dar um exemplo. Eu atendi um menino de 18 anos que, por sinal, hoje ele está fazendo odontologia. E ele queria fazer faceta em todos os dentes. Falei, não precisa. Vamos fazer resina. Vai ficar bacana. Você só tem 18 anos. Daqui a 10 anos, você faz um laminado. Daqui a 20 anos, com 38 minha idade, você faz um laminado. Você é uma criança. Não tem necessidade. Vai ficar tão bonito quanto, mas vai ser resina, você vai gastar menos. Ele fez. Resina. Eu atendi outra menina de 18 anos, igual, que eu falei, você precisa de fazer. Você precisa de uma reabilitação. Você precisa. É diferente. É a necessidade. Tem coisas que é desnecessário. Então, e hoje, com a minha experiência clínica, com os anos de odontologia que eu tenho, eu hoje consigo falar isso com o paciente. Nem sempre foi assim. É muito fácil, às vezes, hoje a gente vinha aqui falar, que eu faço isso e aquilo. Não, nem sempre foi assim. Mas hoje eu consigo dizer, não faz isso. Me ouve, vai para casa, pense. Não precisa ser tão claro. Vamos botar dessa cor, olha que legal, olha como vai ficar bonito. E eu acho que a gente vai ajustando. Muito legal. E, assim, isso vem com a experiência, né? E são N motivos também que te motivam a fazer isso, né? E, às vezes, que te motivaram a aceitar lá atrás também fazer isso, né? Porque, às vezes, tem a necessidade financeira, às vezes tem realmente o desconhecimento, a falta de experiência. Então, isso são vários motivos. Assim como eu já peguei projetos, tem 3 anos de empresa, mas tem 6 anos que eu tô no mercado, já é um tempinho relativamente bom, né? Ótimo. Então eu já trabalhei com bastante empresa, já peguei bastante projeto. Como eu já peguei projeto que eu falo, cara, eu não sei por que eu peguei aquele Eu não projeto. pegaria hoje, né? Hoje E é eu não legal, pegaria. né? E é bom, porque assim, trouxe experiência. Eu nunca tinha trabalhado com meio político. E eu sempre falava, eu nunca vou trabalhar com meio político. E aí eu tive experiência no ano passado. Aí, assim, foi uma experiência satisfatória? Não foi. Mas trouxe muita experiência pra gente. Não só pra mim, mas pra equipe como um todo também. Trouxe uma experiência muito legal. Trabalharia com campanha política novamente? Trabalharia. Mas hoje eu tenho a maturidade e a experiência de falar, cara, com você eu trabalharia, mas com você eu não trabalharia. Então, assim, de realmente selecionar melhor, sabe? Porque a gente sabe É que tão bom você defender ou aquilo que você propagar aquilo que você acredita, né? acredita. Exatamente. É Então diferente. isso realmente muda muito com a experiência que você tem. E o papo tá muito bom. Tá mesmo. A gente ficaria conversando Tava tão aqui nervosa até. aí. Pois é. Conversa tanto. Não, mas a maioria. O pessoal vem aqui, aí chega aqui, fica nervoso. A gente teve um podcast. Da próxima vez tem que ter uma taça de vinho. Aí vão ser 3 horas de Vamos podcast. providenciar. Vamos providenciar pra gente conversar. Não, se o Salo estivesse aqui, é porque eu converso menos, né? O Salles começa mais. Se deixar aí, ele vai embora. Não, eu achei engraçado que teve uma pessoa que mandou uma mensagem pra ele, dando feedback, né? A respeito do podcast. Salles, eu gosto muito do podcast de vocês, assisti o podcast fulano. Achei muito legal o conteúdo, mas eu tenho um feedback pra te passar. Eu acho que o Pedro conversa demais nos podcasts. Eu acho que vocês tinham que dar uma... eu fiquei assim, a gente ficou rindo, sabe, pra ele contar pra mim. A gente ficou rindo, eu falei, eu? Ela gosta mais do Salles, né? É só isso. Eu falei, eu não falo nada, se você for assistir o podcast, eu fico lá só assistindo, aí volta e meia eu faço um comentário. Mas, cara, muito legal bater esse papo contigo, muito legal
já conhecia, né, a sua história por conta do trabalho que a gente vem desempenhando junto, mas é muito bacana poder compartilhar isso com outras pessoas também, porque eu sei que esse é um trabalho, toda essa ideia do podcast, tudo isso aqui foi realmente com o intuito de criar conteúdo e gerar conteúdo de valor para as pessoas, para que elas pudessem se motivar e conhecer a história de pessoas empreendedoras que realmente que tiveram a coragem, como você teve, né, de pô, meter as caras aí, encarar realmente o que tem, que empreender não é fácil, a gente sabe disso. E que você teve essa coragem de chegar aqui, fazer acontecer, e hoje tem uma marca que é uma marca muito forte na região, né? Então, o seu nome hoje, Taíla, quando fala em odontologia, as pessoas têm o seu nome como referência, né? E para a gente é um prazer enorme recebê-la Eu que agradeço o aqui. carinho e o cuidado de vocês. Eu acho que eu fui mais uma vez assertiva quando eu te procurei e tenho certeza que você vai me ajudar muito. Espero E trabalhar para isso. que a gente, esse marketing que eu acredito seja vivenciado em todos os momentos. E você possa me ajudar com tudo, né? É aquele detalhe, aquilo que eu falei para você, é desde o cheirinho da clínica, ao recepcionar, a chegar lá e ver como é que as colaboradoras estão desempenhando o papel, porque é isso, é o marketing da raiz ali, é dos mínimos detalhes. E é por isso que eu estou com vocês. E eu quero agradecer mais uma vez estar aqui nesse podcast. Nunca tinha participado. Tenho que ser sincera e falar que estava nervosa, mas eu adorei, viu? Já pode me convidar de novo. É esse, é um bate-papo, né? O pessoal às vezes fica nervoso, chega aqui, mas é um bate-papo, é muito legal. É E um falar, formato falar o que que você viveu, falar de experiência, acaba sendo normal, né? Tranquilo. Ainda mais eu que falo pouco. Aí deu tudo certo. esse espaço agora é livre para você falar algo que você queira deixar de mensagem, algo que você queira falar para as pessoas que estão assistindo. Ai, gente, eu contei um pouquinho da minha experiência aí no mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse que às vezes não é fácil para todo mundo, mas que eu costumo dizer que o importante você já tem, que é a formação. E seja corajoso, seja correto e busque sempre uma atualização. Se atualize o tempo todo. Não queira fazer o que te impõe. Queira fazer o correto. E esses dias eu fiz uma entrevista com um profissional da área de odontologia e eu perguntei para ele assim, como é que você faz na restauração no lugar que você tá? Ele me falou, eu falei assim, você sabia que os R$ 80 que aquele profissional, que aquele paciente te pagou, pode ser o único dinheiro que ele tinha? Você ia fazer na sua boca aquela restauração? Aí ele me respondeu, não. Eu falei, você não precisa mais me falar nada. É isso. É o cuidado com o outro. Faça com o outro o que você queira que faça com você. É só isso, porque o resto vem, dá certo. Tudo acontece. E eu acho que é isso. Eu sou positiva, eu tenho coragem mesmo, eu sou o que vocês veem, o que eu mostro o tempo todo. Mas eu queria muito chegar nessa odontologia que eu faço hoje. Não foi a odontologia que eu fiz a vida toda, não. Eu falo que é uma curva de aprendizado. E só que eu precisava querer chegar até aqui. E eu cheguei. Você também pode chegar. Confio em você. E é isso. Muito obrigado, Taylor, mais uma vez, por ter topado bater esse papo com a gente. E para vocês que estão assistindo, não esqueça, as redes sociais da Taylor vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode se inscrever, segui-la para curtir os conteúdos que ela vai estar compartilhando, conhecer um pouco mais da história dela. E as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo também para vocês acompanharem. E o OneCast vai estar disponível em todas as plataformas de streaming, no YouTube, Spotify, Apple. Como que é o nome, Pedrinho, da Apple? Apple, Deezer, Google Podcast? Então, tá em todo canto aí, se você procurar, vai encontrar. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Acompanhe a gente aí.
Fiquem com Deus.